Boa noite, o Conexão Porto Indústria desta quarta-feira está começando. A terceira maior companhia de navegação do mundo, a francesa CMA-CGM, anunciou recentemente a aquisição de 48% da Santos Brasil, proprietária de um dos maiores terminais de contêineres do país, pelo valor de 6,3 bilhões de reais. O processo chamado de verticalização já acontece em diversos países. Segundo a advogada marítima Cristina Wagner, esta operação chamou a atenção do mercado. Ficamos um pouco surpreendidos porque a gente não tinha, a gente não participa desses bastidores. Então, de fato, mas assim, foi uma surpresa boa, porque depende do lado que você tá. Se você estiver do lado dos usuários, eles vão dizer que isso pode virar um monopólio, que os armadores estrangeiros estão aí dominando, né, o nosso complexo portuário, enfim. Então depende muito para que lado, né, que a banda toca, para que lado que você tá. Eu particularmente vejo como benéfica essa notícia por conta dos investimentos, né, que essa empresa francesa vai trazer aqui para o nosso complexo portuário. O processo de verticalização divide opiniões, mas a advogada vê a iniciativa de uma forma positiva. A verticalização, ela acontece quando para te dar um exemplo do que é mais comum aqui, né, no Brasil, a verticalização, vou te dar um exemplo na nossa parte de granéis, né, que tem os sólidos e líquido, soja, milho, minério de ferro, enfim, fertilizantes. A gente já tem aí vários exemplos de terminais que são os donos da carga que operam o terminal, né? Então, nesse caso, a gente não tem problema nenhum, a gente já tem exemplos aqui, é muito mais comum de você achar aqui no Brasil. A questão, ela está, assim, a discussão, né, que a gente tem aqui no Brasil está voltada para a carga containerizada, que são as cargas que são estufadas em contêineres. Então, o que acontece? Quando há verticalização, o terminal ele passa a ser operado pelo dono do navio. E no caso, o Brasil, como a gente sabe, ele é um país transportado, né? A gente diz que ele é transportado justamente porque a gente não tem armadores nacionais. Então, neste caso específico da Santos Brasil, a verticalização ocorre porque existe um armador estrangeiro que está aí adquirindo 48% das ações desse terminal. No caso da Santos Brasil, a conclusão da compra depende da aprovação de órgãos como o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, e a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAQ. O CAD, junto com a ANTAQ, eles fazem essa análise, porque a verticalização em si, né, ela não é irregular. O que acontece é que ela tem que ser analisada caso a caso. Então, o CAD, juntamente aí com a ANTAQ, eles fazem um estudo para ver se existe alguma assimetria concorrencial. Por exemplo, eles vão verificar se a movimentação desse terminal verticalizado vai prejudicar de alguma forma os terminais que eles chamam de bandeira branca, ou seja, que são aqueles terminais que não foram verticalizados. Então, eles vão verificar se vai existir alguma assimetria, se vai prejudicar a concorrência desses outros terminais. E se houver essa possibilidade, se eles verificarem através de um plano de estudo que pode haver algo prejudicial, eles mesmos podem criar remédios para poder balizar essa assimetria. Cristina Wagner finaliza dizendo que este tipo de operação pode ser importante para a economia do Porto de Santos e do Brasil. Inclusive, fora do Brasil, se você for... não há essa discussão de verticalização. Né? Se você for para o porto de Rotterdam, eles não conseguem nem entender por que existe essa controvérsia aqui no Brasil. Porque eles entendem o seguinte, que se um determinado armador vai operar um terminal, o interesse dele é trazer mais negócios para aquele terminal, né? Porque ele não vai investir tanto dinheiro se ele não tiver uma contrapartida, porque ele quer o lucro, né? Do capital investido. Então, além da geração de emprego, eu acho que especificamente sobre esse assunto, essa armadora ela vai investir, inclusive, para infraestrutura, porque a gente está aí com aquela questão da transição energética que a gente já conversou anteriormente, onde a gente precisa mudar as nossas estruturas, né, as nossas infraestruturas portuárias. A gente tem aí essa questão dessa transição, né,
do que a gente tem concessões em andamento que não previram esse tipo de infraestrutura lá atrás, quando elas foram concedidas, e agora existe essa questão de todo esse custo envolvido. E essa armadora, ela vem justamente aí com com esse investimento todo aí para o Brasil. Então, além dessa questão da geração de empregos, eu acho que vai ser muito benéfico para a questão da transição energética. Estudantes de administração visitaram nesta quarta-feira o Porto de São Sebastião. Os alunos são da Escola Técnica Estadual, a ETEC, da cidade. O grupo teve a oportunidade de conhecer a infraestrutura portuária e os programas ambientais, além de uma visita guiada. A ação teve o objetivo de estimular o aprendizado, a troca de conhecimento e ressaltar a importância do Porto de São Sebastião para a economia e o desenvolvimento do estado de São Paulo. A Embraer Defesa e Segurança apresenta o portfólio de aeronaves e soluções de defesa na primeira edição da Exposição Internacional de Defesa do Exército Coreano, a CADEX, que começou nesta quarta-feira e vai até o próximo dia 6 de outubro na Coreia do Sul. O portfólio da Embraer inclui soluções de defesa e aeronaves para missões especiais. O C-390 Millennium da Embraer foi selecionado em dezembro de 2023 para o programa Large Transport Aircraft 2, para fornecer à Força Aérea da República da Coreia novas aeronaves de transporte militar. O projeto está em andamento e os fornecedores coreanos que foram indicados para o programa C-390 são a ASTK, EMK e Kenkoa. Em apoio ao projeto C-390 Millennium para a Coreia do Sul, a Embraer está ampliando relações com uma empresa de aviação do país. Com capacidade de 26 toneladas, velocidade de 470 nós e aviônicos de última geração, o C-390 é a melhor aeronave da categoria. Os potentes motores, amplo compartimento de carga equipado com rampa traseira e trem de pouso robusto permitem realizar as missões mais exigentes em pistas não pavimentadas. O C-390 Millennium pode realizar uma ampla gama de missões militares e civis, como transporte de carga, pessoal e veículos, operações de manutenção da paz, operações especiais, apoio humanitário, evacuação médica, busca e salvamento, combate a incêndios, reabastecimento aéreo e gerenciamento de desastres. A atual frota de aeronaves em operação acumula mais de 14 mil horas de voo, disponibilidade operacional em 93% e taxas de conclusão de missão acima de 99%, demonstrando produtividade excepcional na categoria. Juntamente com a Coreia do Sul, o C-390 foi selecionado pela Holanda, Áustria, República Tcheca, Hungria, Portugal e Brasil. A participação da Embraer na CADEX reflete a crescente presença da empresa de São José dos Campos na Coreia do Sul. Os clientes do país já fazem parte da cadeia de fornecedores da Embraer para a família de aeronaves comerciais E-Jets E2 e as relações entre a Embraer e a indústria aeroespacial e de defesa sul-coreana se fortalecerão ainda mais com o programa C-390 para a Força Aérea. E o Conexão Porto Indústria de hoje fica por aqui. O programa volta amanhã a partir das 7h30 da noite. Obrigado a todos pela audiência. Um grande abraço e até lá. Tchau, pessoal.